tema da mensagem desta noite é bondade e justiça. Repete comigo, bondade e justiça. São dois assuntos muito interessantes, porém a gente confunde algumas situações, tipo, nem sempre a bondade expressa justiça, mas a justiça expressa bondade. Essa mensagem foi gerada num tempo onde Deus começou a confrontar o meu coração acerca do tema bondade. Porque quem me conhece há muito tempo, os meus discípulos, as minhas ovelhas, quem me conhece, tem uma coisa que elas falam, e já acostumei a ouvir já. Nossa, o pastor é amor, né? Ele é tão legal, ele é muito bom, né? Só que nesses dias o Senhor falou ao meu coração, Deus puxou a minha orelha dizendo o seguinte: para de ser bom e comece a ser justo. Pare de ser bom e comece a ser justo, porque nem sempre a bondade ela expressa justiça, mas a justiça ela vai expressar a bondade. Não estou falando de uma justiça humana, porque quando eu falo justiça para você, se o teu coração não é trabalhado, se o teu coração não é convertido, a tua justiça sempre vai agir com interesses próprios. Justiça não é agir com interesses próprios. Justiça é justiça e ponto. A gente é do tempo, eu não sei se acontecia contigo, a gente ia para a casa dos tios, lembra daquela época que você era pequena, para casa dos tios, aquele monte de primo junto, né, irmão, colega, isso acontece muito com o irmão também. Aí na hora do almoço, vão botar, agora já está mudando isso, as crianças estão mais light, né? Mas botava lá a bendita daquela garrafinha pretinha com gás. Eu não vou ganhar nenhuma merchan dela, né? Mas lembra daquele líquido cheio de bolinha com gás assim, que sabe o que eu estou falando, né? E quando chegava para colocar no seu copo, no copo da criança, aquele monte de criança saía colocando. Daqui a pouco, o que um fazia? Ó, tem mais no dele. Isso nunca aconteceu contigo, né? Tem mais no dele, não, igual. Aí pega o negócio e bota num copo pro outro, assim, vai botando. Agora tá. Não tá não, tá assim, agora tá. Né? E a gente entende que justiça é isso. É para todo mundo? É igual? É. Justiça, ela não precisa agir por interesse próprio, isso não é justiça. A justiça é igualdade. Justiça age com igualdade e às vezes a bondade não expressa isso. Porque a bondade, ela é tendenciosa. No meio de 3 pessoas, quando você tem que repartir, às vezes a gente é levado a beneficiar alguém por causa da nossa bondade. Não, mas ela trabalha muito, ela faz muito, ela se destaca, né? Se for no trabalho, se for com relação a isso, é salário? É por mérito? Então seja justo e não deixe igual, mérito é mérito. Agora, é igualitário? É para ser justo, seja igual. Eu quero ler com você um texto, 2 Samuel 18, versículo 5 e versículo 33. 2 Samuel 18, versículo 5 e versículo 33. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem aos seus comandantes. Tem outra versão? Bota lá, outra versão, por favor. Versículo 5. E o rei deu a ordem a Joabe, Abissai e Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho.
Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá esta noite. Peço, ó Pai amado, que a sua voz ecoe nos 4 cantos deste lugar e continue ecoando em cada coração quando o culto acabar. Que nós possamos sair daqui esta noite entendendo a sua bondade e a sua justiça. Fale de um jeito muito especial esta noite as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os 2 versículos que nós acabamos de ler, eles fazem parte de um bloco de aproximadamente 5 capítulos, aonde conta a história de Absalão. Quem foi Absalão? Absalão, ele era um dos filhos de Davi. Era um cara bonito, era um cara carismático e ele era um cara muito amado pelo povo. Absalão possivelmente seria um dos herdeiros do trono de Davi se Absalão tivesse entendido todo o contexto que ele estava vivendo. Absalão, ele não nasceu errado. Absalão, ele não cresceu errado. Mas uma situação distorceu a história, a mente, o coração de Absalão, tornando ele um filho terrível. Absalão, ele viu uma crise familiar. Ele pegou o seu irmão Amnon, estuprando, violentando a sua irmã Tamar. Ele viu o seu irmão Amnon violentando a sua irmã. Ele, após ver isso chega aos ouvidos de Davi. Absalão fala com Davi acerca de Amnon, o que aconteceu, e Davi não faz nada. Davi não age com justiça na vida do filho que havia cometido esse delito. Absalão, ele fica revoltado e ele trama um plano para acabar com Amnon. Após tramar esse plano, ele dá fim ao violentador, ao homem violento que se tornou seu irmão. Ao chegar aos ouvidos de Davi, eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Ao chegar aos ouvidos de Davi, o que aconteceu, Absalão foge e passa vários anos fugido. Davi, indignado, irritado então com Absalão, um homem que tentou fazer justiça própria, ele pune o filho com o exílio, proibindo ele de voltar para casa. 3 anos depois, aproximadamente, Absalão volta. E quando ele volta, Davi diz: olha, ele pode ficar em Jerusalém, mas ele não vai ter relacionamento comigo. A gente não vai se ver, a gente não vai falar. Ele pode voltar para cá, para a cidade, mas eu não quero vê-lo. Eu não quero ouvir o som da voz dele. No começo, Absalão até suporta isso, mas depois ele manda recado dizendo: cara, se você não quer contato comigo, por que você me deixou ficar perto? Por que a gente não resolveu isso? E Davi não deixou ele se chegar. Absalão, então, depois de um tempo, consegue ter um contato com Davi, que ele afrouxou um pouco essa situação. Só que Absalão, com o coração ferido, amargurado, triste, seduzido pelo ódio, ele começa a traçar então um plano de rebeldia. Ele começa então a ficar na porta da cidade. Se ele não podia ficar dentro do palácio, ele ficava na porta da cidade. E quando as pessoas vinham se ajuntar a Davi, para apresentar a ele as suas causas, o filho do rei se apresentava, ouvia e dizia: não, você está mais do que certo. Eu creio que o que você vai fazer é certo, perfeitamente. E ele começou a ganhar ali no meio do povo, a graça do povo, pelo seu carisma, pela sua beleza, por ser um homem também muito inteligente, a ponto de conseguir dominar todo o povo. E tramar uma trama e montar uma trama para tomar o reinado do pai. O pai, quando descobre que Absalão ia tirar o trono dele, Davi, ele foge com alguns homens, dizendo: eu não posso guerrear com meu filho, matar o meu filho, e muita gente ia morrer também, então
Eu creio que Deus, ele me colocou no governo, e se Deus quiser, ele me tira do governo, mas eu não vou lutar contra Absalão. E ele sai de Jerusalém, deixa a cidade para o filho, que chega e se aposta do governo da cidade. Mas Absalão, não conformado com isso, preparou um exército e diz: a gente vai achar o meu pai, e a gente vai acabar com a vida dele, e de todos aqueles que estavam com ele. E Davi, do lugar onde ele estava, ele fica sabendo que Absalão está vindo, com um grande exército. Os soldados disseram para Davi: olha, a gente vai ao encontro, a gente vai enfrentar o exército que está vindo com Absalão. E Davi ele fala o verso 5, onde ele chega para Joabe, para Abissai, para Itai, dizendo: por amor de mim, vocês vão para uma guerra, vocês vão lutar, mas quando vocês encontrarem Absalão, trata ele com calma, trata ele com brandura. Quando você encontrar o meu filho Absalão, que está causando todo esse tumulto, essa guerra, essa rebelião, quando você encontrar ele, seja leve com ele, por amor de mim. O rei faz esse pedido para um exército, e esse exército vai ao encontro de Absalão e seu exército. Só que muitos homens, a Bíblia diz que a floresta, ela matou mais homens do que o exército de Davi. Muitos morreram na floresta, de várias formas. E Absalão? A Bíblia diz que Absalão, ele ficou agarrado numa árvore pelos cabelos. Quando cavalgava, um ramo de árvore, ele se agarrou. Ele devia ter cabelo bom, né? Não sei. Mas a Bíblia diz que um ramo de árvore entrou pelos cabelos, embolou, e ele ficou pendurado, com os pés bambos, longe do chão, pelos cabelos. O cavalo foi embora, ele ficou pendurado. Chegaram para Joabe e falaram: olha, Absalão está lá preso. E ele falou: mas vocês não mataram? Não, a gente não teve coragem. Joabe foi e cravou 3 flechas no coração de Absalão. Depois os soldados tiraram e acabaram com a vida dele. E voltaram para Davi dizendo: Absalão é morto, nós vencemos a batalha. Aí Davi vai dizer o que ele disse no versículo 33. Coloca o verso 33 de novo, novamente. Então o rei, profundamente comovido, triste, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. A gente vive num tempo onde muita gente confunde bondade com justiça. Se você for acompanhar a história de Davi e Absalão, você vai perceber que em muitos momentos ali, o amor que Davi tinha pelo filho é aumentado pelo remorso de não ter tomado uma atitude severa lá atrás com Aminon. Esse amor no coração de Davi permitiu que tudo isso acontecesse, permitiu que tudo isso fosse fomentado no coração de Absalão, um garoto que nasceu para ser bom, mas teve a sua ira aumentada por causa da injustiça. Eu quero dizer para você que a gente pensa que ser bom é sempre poupar, perdoar ou deixar para lá. Isso não é ser bom. A Bíblia nos mostra que a justiça de Deus é o verdadeiro caminho que nos leva à bondade. Não adianta você achar que poupar é ser bom, perdoar é ser bom, deixar para lá é ser bom. Se não houver justiça, você pode estar alimentando um erro. Se não houver justiça, você pode estar empurrando alguém para um erro maior. Hoje a gente vai olhar para alguns detalhes emocionantes e trágicos da vida do rei Davi, com seu filho Absalão. E isso, apesar de ser uma história épica,
apesar de ser uma história antiga, acontece todos os dias. Talvez esteja acontecendo na sua casa, ou você viveu essa história. A primeira coisa que eu quero falar com você hoje está no verso 18, que fala de a dor de um pai diante da rebelião de um filho. Davi, ele não pode, eu vou falar aqui. Davi amava profundamente Absalão. Ele era seu filho querido, bonito e carismático. Mesmo quando Absalão planejava uma conspiração para tomar o trono, Davi foge, não luta e protege o filho. Sabe, a gente que é pai, a gente precisa começar a olhar para a nossa prole, olhar para a nossa família, de um jeito mais inteligente. Como assim? Às vezes a nossa bondade começa a castrar os nossos filhos. Às vezes o nosso excesso de bondade começa a podar, arrancar as raízes dos nossos filhos. A gente é de um tempo, o meu tempo foi um pouco mais brando, mas a gente, no nosso tempo de criança, a gente ouvia os nossos pais falando como era a criação deles. É muito simples. Se eu perguntar aqui, as pessoas que têm mais de 40 anos, você começou a trabalhar com quantos anos? Eu vou contar até 3 e você vai dizer a tua idade. A idade que você começou a trabalhar, não fala a tua idade não, tá? A idade que você começou a trabalhar. 1, 2, 3. 10, 12, 15, 14. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? E teu filho está fazendo o quê deitado até meio-dia no quarto? Que exemplo é esse? Que homem é esse? Que mulher é essa? De verdade? Ou você não se alegra e não tem convicção do homem e da mulher que você se tornou? Ou você não consegue olhar para você e ter orgulho daquilo que o seu pai forjou na sua vida? Não, eu estou protegendo meu filho. Você está sendo bom, né? Só que você não está sendo justo com ele. Você está sendo injusto com seu filho, criando uma criança totalmente dependente de você, que não vai conseguir pegar ônibus, que não vai conseguir tomar decisões, que não vai conseguir relacionamentos, que não vai conseguir diálogo e vai viver uma vida sendo dominada de quem acordou cedo, fez alguma coisa antes dela. A gente precisa olhar para os nossos filhos. Os adolescentes devem estar assim: por que eu vim hoje com meu pai? A gente precisa olhar para os nossos filhos e não ser carrasco, mas ser justo com eles. Dar a eles responsabilidades. Dar a eles exemplos. Dar a eles a oportunidade de desenvolver e suportar a dor, a alegria, o sofrimento. Gente, pelo amor de Deus, eu já vi criança entrando em depressão porque o pai não deu o iPhone que ela queria. Pelo amor de Deus. Eu já vi criança fazendo birra com os pais porque o pai não tinha condição de dar o tênis que ela queria. Na minha infância, meu pai me deu um quichute. Quem teve um quichute aí, diga glória a Deus. Miserável não acabava nunca. Quem teve sabe. Quichute conga. No conga, o conga ele não, mas o quichute, rapaz, o quichute era todo borracha. Era todo borracha. Com que chute você ia para a escola, com que chute você ia para a igreja, com que chute você jogava bola, com que chute você fazia tudo. Mas eles davam o que chute, justamente porque não tinha condição de comprar muitos tênis, muitas coisas. Sabe, agir desse jeito pode parecer bondade, mas às vezes é injustiça. Dar a eles a responsabilidade de viver, a responsabilidade de se cuidar. Eu já vi gente com 15 anos que não sabia tomar banho, gente. Que isso, pastor? Eu tenho certeza, se você revirar perto de você... Não, tem pessoal está cheirosinho, né? Agora, para namorar...
11 anos já tem, já paquerinha. 10 anos com quem será na festinha, já fala o nome do outro coleguinha. E o que você como pai faz? Bobo. Bobo. Que é isso, pastor? Não. Eu te confesso que não estava com receio para pregar essa palavra, mas estava com vontade de falar essa palavra hoje. De verdade, gente. As coisas estão avessas. A presença do pai e da mãe em casa, ela não é desejada mais pelos filhos, porque quando você está em casa, você é o cara que cobra, você é o cara que fala, você é o cara que exige. E o professor da escola, que está falando o que ela gosta, o que ele gosta, esse é o desejado, esse é o amado. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo com esse mundo, o que está acontecendo com a nossa casa. É muito homem que não é sacerdote, que não é marido, que não sabe ser pai. Hoje em dia dos pais é um dia bom para levar essa palavra, né? É muito gostoso ser honrado pelo filho, mas não tem honra melhor do que os outros 364 dias do ano, poder olhar e ver que o teu filho entendeu o que você estava dizendo para ele, aceitou o seu convite. Dar presente no dia de hoje é muito bom, mas quero ver você honrar a vida do seu pai nos outros dias do ano. Isso é honra. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Não estou brabo não. Isaías 56:1 diz assim, ó: sede firmes, praticai o juízo e fazei justiça. Sede firmes, praticai juízo e fazei justiça. Às vezes, não vou falar não. Vocês gostam também, né? Eu estou falando de pai e filho aqui, tá? Minha filha está aqui no primeiro banco. Amo a princesa que ela é na minha vida, de verdade. Honro a vida dela, não tenho nenhum momento de que eu falo que eu não gosto, que eu não gosto. Eu amo a vida da minha filha. Mas ela sabe que entre ela e a minha esposa, a preferência da minha esposa é a da mãe dela. Ela sabe disso. E a gente vê muito pai honrando a vida de filho e ignorando a vida da esposa. A gente vê muito pai dando o melhor para o filho e os cacos para a esposa. Só quem é homem aí diga glória a Deus. Se você não disse, depois me procura, que a gente vai conversar, a gente vai orar. Mas, cara, homem de verdade sabe honrar a mulher que tem. Se você não sabe honrar, você casou por quê? Está junto por quê? A melhor comida não é para o filho, a melhor roupa não é para o filho, o melhor jantar não é para o filho. Que isso, pastor? Não, primeiro dá honra a quem chegou primeiro. Porque daqui a pouco, seu filho vai encontrar alguém que te ama, que ama mais do que você. Sua filha vai encontrar um príncipe encantado. Ela vai embora e vai te sobrar o quê? Aquela que você desonrou. Pensa viver o resto da vida do lado da mulher que você desonrou a vida inteira. Então estou te dando um conselho para vocês homens: honre a sua mulher, cuide dos seus filhos, supra a necessidade dos seus filhos, seja justo com eles, de verdade. Eu digo isso porque a gente precisa entender que alguns parâmetros têm sido distorcidos pela sociedade. Não estou desvalorizando as crianças, elas precisam de você, pai, elas precisam de você, mãe. Haja com elas com justiça. Se você gerou, honre a sua palavra, assuma a paternidade, a maternidade, cuide, proteja os seus filhos. Parece que eu estou pregando só para homem hoje, né? Acho que eu estou falando para mim. Sabe, quando a gente ignora a justiça em nome da bondade, a gente incentiva a rebelião e a gente produz mais dor. Quando você começa a ignorar a justiça, porque você quer poupar, você pode estar forjando naquele coração uma rebelião e produzir mais dor futuramente. Sabe, às vezes é um filho mais querido que o outro. Que isso? Tem
Tem. Tem ou não tem? Vamos orar por você depois. Às vezes é um filho mais querido do que o outro. Cadê meu irmão? Lá em casa não acontecia isso. Ah não, olha o resto da família falando. E a gente percebe no Natal, ah lá, chegou fulano. Agora ela vai trazer o bolo que ela faz só para ele. Banana frita. Não é caso de família aqui hoje não, pelo amor de Deus. Minha família toda, graças a Deus, está aqui, uma família abençoada. Mas a gente teve um pai e uma mãe que eram baratos. Cada filho tinha uma qualidade. Se era para falar de remédio, qual o nome que ela falava? Cada filho tinha a sua particularidade, a sua qualidade. E a gente percebe que eu era o menos cobrado. Era o caçula. Mas a gente entende que a culpa não é dos filhos. Os pais geram isso no coração dos irmãos. Quando você vê... Você sabe uma crise que acontece em muitas casas com mais de um filho? Quando o primeiro filho chega, como que ele é tratado? Gente, a alegria da casa. Xodó, a gente prepara a casa para a criança, isso é errado. A criança vai ter que se adaptar à casa, não a casa a criança, né? Mas chegou o xodó, e aquela criança cresce, né? Amada, é querida, sabe, paparicada. Alguns anos depois nasce o segundo filho. E o que o primeiro filho começa a sentir? Peraí, eu tinha mais amor do que eu estou tendo agora. Que esse pirralho que chegou agora, que pegou metade do que eu tenho? Eu não pedi para ele vir. Ele veio e metade da minha mãe agora é dele. Não, aí a mãe e o pai ainda chegam para o mais velho e diz: ó, eu vou sair e você toma conta do teu irmão mais novo. É ou não é assim? Aí ele fala assim, de paparicado, agora eu virei pai antes da hora. Eu assumi compromisso e responsabilidade. Pelo menos agora, na ausência do pai, eu chego pro pequeno, eu que mando na parada aqui em casa agora, hein? Tu me respeita, que agora o chefe sou eu. É ou não é? E como é que fica o mais novo? Sou amado e ainda sou protegido pelo irmão mais velho. Nasceu o terceiro filho. Aí acontece a síndrome do filho do meio. Tem filho do meio aqui, gente? Se tem, diga eu. Meu Deus. A síndrome do filho do meio é aquela que ele olha para o mais velho e diz: ele manda em mim. E olha para o mais novo e fala: agora todo mundo ama ele, e eu? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei onde que eu estou, não sei onde que eu me encaixo em tudo isso. Mas se os pais não souberem dosar esta condição, você acaba gerando um coração adoecido. Quantos filhos de lares incríveis tem hoje, são hoje adultos frustrados? Tiveram pais, teve pai, teve mãe, só não teve justiça dentro de casa. Excesso de liberdade ou contenção da juventude. Não pôde ser criança ou foi um vegetal, mas não viveu. Sabe, Davi está vivendo uma dor que muitos pais hoje aqui vivem, de olhar para um filho e olhar para o filho e falar assim: cara, você não consegue entender o que eu quero dizer para você? Será que você não consegue entender? Eu não falo essas coisas não porque eu sou chato, é porque eu não quero que você sofra como eu estou sofrendo hoje. Eu tenho essas cobranças a teu respeito, não para te podar, mas para dizer para você que se você continuar andando por esse caminho, lá na frente vai dar muito ruim. Aí a gente vê pais tentando se abrir com os filhos desse jeito, e os filhos olham para o pai e falam assim: hoje você está velho, hoje você não consegue entender o tempo que eu estou vivendo, e fica na sua, coroa. A gente percebe que existem histórias assim em vários lugares.
Eu creio que Deus está falando na simplicidade ao coração de muita gente hoje aqui. Mas o coração de Davi, ele doía por ver um filho rebelde que ele mesmo criou. No verso 5, Davi ele diz algo terrível: trate com brandura o jovem Absalão por amor de mim. A ordem de Davi que parecia bondosa, mas foi injusta. O que Davi estava dizendo? Ele fez besteira, mas eu protejo. Ele agiu errado, mas deixa que eu cuido dele. Filho meu, ninguém corrige. Deixa crescer e fazer besteira. Fala para a polícia isso. Fala isso para a vida. Filho meu, ninguém corrige. Fala isso para a vida. Você consegue ficar a vida inteira do lado dele? Ao lado dela? Não. Davi, ele deu uma ordem que parecia ser boa, mas era injusta. É o filho que não se dedica para estudar e chega na hora da recuperação, não consegue a média, aí o pai vai na escola para tentar convencer o professor a dar um jeitinho. Isso é bondade ou injustiça? Eu não sei. Eu estou falando casos aleatórios, tá, gente? Não é assunto de gabinete isso que eu estou falando. Estou falando de casos aleatórios. É um menino que trouxe para casa algo que não pertencia a ele. Foi chamado a atenção na secretaria. E o pai foi lá brigar com a diretora. Por que chamou a atenção do meu filho? Porque teu filho pegou uma coisa que não pertencia a ele. Sabe, a ordem de Davi parecia muito boa, só que ela foi injusta. Davi estava mais preocupado com a vida do filho do que com a justiça do povo. Eu digo isso porque até mesmo na igreja eu preciso aprender a lidar com justiça. Porque às vezes por não querer tirar o sorriso do seu rosto, por não exortar, pode ser que eu faça uma geração inteira chorar. Se a gente não aprende a lidar com justiça, muita gente vai pagar. Absalão, ele era responsável por traição, manipulação e assassinato. E Joabe decide matar Absalão, não por crueldade, mas para cuidar do reino de Deus, do reino de Israel. Sabe, nem sempre ser bondoso é ser justo. Às vezes a bondade sem justiça protege o mal e abandona o justo. Eu vejo muito casal onde as pessoas estão casadas por suportar um ao outro, não por amar um ao outro mais. E se você for sentar para conversar, você vai perceber que houve muita injustiça no relacionamento. Houve muita injustiça das duas partes. E o que essa injustiça fez? Ela tornou o outro coração duro. A gente começa a perceber que quem caminha conosco começa de um jeito tão amável, tão gostoso, e depois se torna alguém insuportável. Porque começa a olhar às vezes a minha injustiça, e apesar de amar a mim, apesar de amar em você, a tua injustiça ao longo dos anos, pastor, o que você diz com relação à injustiça? De não dar ao outro aquilo que ele é digno, de não dar ao outro aquilo que ele merece, aquilo que é dele. É mó barato quando você vai no aniversário e tem um primeiro pedaço do bolo. É um momento tenso. É ou não é tenso? Quando é aniversário de criança, como é que o pai fica? Vai dar para mim, né? E a mãe? Eu que fiz o bolo, né? Vai dar para mim, né? O que a avó pensa? Eu que paparico, né?
vai dar para mim, né? Aí o pastor vai na festa, o que acontece? Gente, já fui em 3 aniversários de criança e 3 crianças me deram o primeiro pedaço. Você não tem noção de como eu fiquei sem graça. Fiquei feliz e sem graça ao mesmo tempo. Mas eu não consigo dizer para aquela criança, que ainda é muito pequenininha, honra teu pai e tua mãe. A gente vê, às vezes, posso puxar sardinha para as mulheres agora? Amém? A gente vê as mulheres falando, aconselhando, falando para aquele cabeçudo, né? E o cara não escuta. Aí daqui a pouco ele está na internet, aí vê um post de alguém falando e fala assim, ó, aqui ó, não é que é verdade esse negócio? A mulher, eu te falei isso o dia inteiro, miserável. E você vai dar ouvido? Ah é? E você vai dar ouvido para outras pessoas? Você quer ver uma outra coisa que eu também fico assim pensando? Quem é que está na igreja há mais de 5 anos? Diga eu. Graças a Deus. Tem 6 anos que eu prego a mesma palavra nesse lugar. Tem 6 anos que eu falo do mesmo jeito nesse lugar. Aí vem um pastor de fora e diz aquilo que eu preguei. Aí a pessoa fala, pastor, você viu o que fulano falou? Eu falei, abençoado, fala 6 anos, sei que não escuta eu pregar. Mas tudo bem, foi lindo, foi benção demais. Eu não tenho ciúme não. Ou então, pastor, viu uma mensagem na internet, aqui ó, é a mesma mensagem que eu preguei. Eu falei, amém. Eu não estou desabafando não, pelo amor de Deus, tá gente? Mas a gente olha, e às vezes as pessoas valorizam o outro pastor, que não é o seu. Eu estou falando de honra, tá gente? E com o passar do tempo, se com um pastor a gente age desse jeito, imagine com a esposa, com o marido, com os amigos. Como que a gente se comporta? O que a gente está gerando no coração do outro, agindo com uma injustiça dessa? A dor de Davi e o engano do seu coração. Davi, ele dá um grito. No verso 33 ele diz, ah, meu filho Absalão, quem me dera morrer por você. Quem me dera morrer por um cara que fez tudo errado. Quem me dera sofrer, eu queria pagar uma pena no teu lugar. Por que a polícia não me prendeu, prendeu você? Por que é você que ficou desempregado e não eu? Até quando você vai querer viver a dor do seu filho? Mensagem boa para o Dia dos Pais. Mas até quando você vai querer viver a dor do seu filho? Davi chora por um filho que, se estivesse vivo, teria destruído tudo. Seu amor de pai, ele era legítimo, mas ele era cego para a justiça. Entenda, pelo amor de Deus, não estou falando para você ser mais severo com o teu filho. Eu estou dizendo para você aprender a ser justo com ele e com você mesmo. Eu vejo muitos pais que pararam de viver a própria vida para deixar o filho viver a vida deles. E pais que já disseram, não, eu só quero que ele seja feliz. Falei, e você? Diz para quem está do seu lado assim, você tem o direito de ser feliz. De verdade. E seria tão bom se os filhos pudessem entender isso. Meu pai precisa ser feliz, gente. Meu pai precisa... Isabela, eu fiquei... Posso citar? Hoje eu estava vendo... Hoje é dia de ver foto do Dia dos Pais. A Gabi me fez chorar hoje logo cedo. Não vou falar a condição. Mas ela já me fez chorar hoje logo cedo. Mas a Isabelle fez uma postagem hoje. E ela comprou um packzinho de carrinho, Hot Wheels, né? E ela colocou na postagem dela o seguinte: meu pai, ele teve uma vida muito sofrida. Uma vida humilde. Ele nunca pôde ter tudo aquilo que ele queria ter. E quando ele ficou mais já... não, velho é tão ruim, né? Mas quando ficou mais velho e teve a sua casa, as suas coisas, ele começou a colecionar carrinhos que ele não podia ter na sua infância. Aí ela falou que todas as vezes que ela viaja, ela chega numa loja, ela lembra do pai, o que ela faz? Eu vou levar um carrinho para meu pai botar na coleção dele. Você deu um carrinho para ele de presente hoje? Ficou super feliz. Sabe, e eu comentei na postagem dela, eu falei, Isabelle, que coisa linda, eu chorei aqui, de verdade,
De verdade eu chorei porque às vezes a gente quer dar coisas grandiosas para o nosso pai, mas a gente não sabe nem o que ele gosta. Hoje eu vim de presente. Eu ganhei presente hoje da minha filha. Ela me vestiu hoje. Tem bom gosto, não tem? E ela conhece o meu gosto. Ela sabe o que eu gosto. E às vezes a gente quer dar um presente para os nossos pais e a gente não tem noção do que agrada a eles, do que honra. Às vezes a gente quer dar um carro zero para eles. Se bem ganhar um carro não tem nada mal, né? Mas seu pai não quer carro. Seu pai não quer uma casa. Seu pai quer a verdade que há no teu coração, a verdade que há na tua vida. Estou falando de justiça. Davi, ele teve o seu coração enganado com relação ao seu filho, que era um filho mau, que era um filho que estava lá tentando contra o próprio pai. Só que Davi era conivente com tudo isso. Davi estava permitindo o erro. Davi queria salvar quem não queria ser salvo. Para não falar só de família, posso falar para a igreja agora? Eu vejo alguns líderes de célula dizendo para mim: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou ligando, estou visitando, estou indo atrás, estou cuidando, e a pessoa não quer, o que eu faço? E eu falo: cuida de quem quer ser cuidado. Tem muita gente que não quer ser cuidado, você sabia disso? Tem muita gente que não quer ser tratado. E porque você está indo atrás de alguém que não quer ser tratado, você está deixando de cuidar de gente que está precisando de cuidado. A gente começa a conhecer na nossa caminhada pessoas que realmente querem ser cuidadas e outras que querem ser... Posso falar? Para de arrumar intriga, gente. Não tem gente que quer ser cuidada, mas tem gente que quer ser paparicada. A gente não está na igreja para paparicar ninguém. A gente não está na igreja para encher o ego na bola de ninguém. A gente está na igreja vivendo no mesmo ambiente que todo mundo. A gente está caminhando numa guerra comum, é uma luta que todo mundo passa. E a gente não vai nem sair vivo dessa terra. A gente vai ter vida eterna, mas um dia vai todo mundo morrer que está aqui. Estou errado ou não? Lógico. Mas a gente precisa entender que quando a pessoa não quer ser ajudada, não quer ser cuidada, eu preciso investir cuidado em quem quer. Isso é justiça. Aí às vezes na tua célula tem gente que está na sua célula dizendo: poxa, o cara só investe neles, e eu aqui. Está certo, cara. Teu líder está sendo injusto com isso. Se você falou 2, 3 vezes e a pessoa não quer, cara, não ignora, não chuta da célula, mas valoriza quem te valoriza. A gente precisa, o apóstolo Joel fala uma frase interessante: frequente um ambiente que você é celebrado. A gente precisa aprender a entender isso. Walter, tem ambientes que não vão celebrar você. Se não te celebram, você não precisa estar ali, você precisa? E às vezes é a gente querendo impor a nossa presença num ambiente, num lugar, e a gente só está se desgastando por causa disso. Querido, uma obra de Deus, ela é o reino dos céus é conquistado à força. Mas eu preciso entender que a minha vida não pode sofrer porque o outro não quer ser ajudado. Eu posso orar por ele, mas eu preciso investir cuidado em quem quer ser cuidado. Davi queria salvar quem não queria ser salvo, um filho que nunca se arrependeu. O amor de Davi é humano, mas a justiça de Deus é perfeita. Repete comigo: Deus é justo e a sua justiça é recheada de amor. No versículo 7 do capítulo 11 de Salmos diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. O Senhor é justo e Ele ama a justiça. Eu falei com Jana, Jana, vou precisar ser muito sincero hoje, porque essa mensagem hoje não é para inflar o ego de ninguém. Essa mensagem hoje está podando o coração de muita gente, está te alertando que o reino dos céus não é brincadeira. Deus é justo e a justiça do Senhor não é cega. Não tem jeitinho no reino dos céus. Não tem jeitinho no reino dos céus. Eu preciso olhar para a minha vida cristã, para a minha vida comum, para a minha vida cotidiana e pensar: eu estou andando conforme a justiça de Deus
me chama, me convida para andar. Ah, pastor, mas e a graça? A graça é uma autorização que Deus te dá para dizer não ao pecado e não uma liberdade para você pecar. A graça não é uma liberdade para você pecar e voltar a Deus. Me perdoa, querido, Deus é justo. Deus não perdoa consequências. Você sabia disso? Deus, Ele perdoa a condenação. Ele vai tirar essa condenação que te lançava no inferno. Agora, a consequência pelos seus erros é tua. De verdade. É utopia um cristão achar que ele vai pecar, Deus vai te perdoar e ele não vai pagar uma conta. De verdade. Pensa comigo. Mentira é pecado? É ou não é, gente? Alguém conhece? Alguém já se relacionou com uma pessoa muito mentirosa? Depois que o mentiroso é descoberto, ele pode até tentar parar de mentir. O difícil é para quem conhece ele dar credibilidade à verdade que ele vai falar a partir dali. Por quê? Porque a mentira traz consequências. A mentira traz consequências. O violento, o grosso, ele pode até ser alguém, se tornar alguém amável, mas quem conviveu com ele vai sempre viver com o pé atrás. Vai ou não vai? Vai que ele se irrita e me mete a mão na cara. Vai que ele vai me dar uma bronca na frente de todo mundo. Por quê? Consequências. A pessoa roubou a vida inteira, foi para a igreja. Você vai botar ela como gerente do seu banco? Tem um amigo que numa reunião ele falou um negócio muito interessante, estou tentando conseguir isso com ele. Ele fala que todo pastor que ele vai levantar na igreja, ele chama para a sala dele, senta, ele tem uma relação que ele pergunta: deixa eu falar contigo, você já foi pedófilo? Que isso, pastor? Não, estou perguntando, sim ou não? Não? Viciado em pornografia? Ah, já. Você já traiu tua esposa? Não. Já roubou? Ah, pastor, na minha juventude já. Aí, ele fala que ele vai olhar, porque de acordo com o perfil que ele entrevista a pessoa, ele vai pensar em que lugar ele vai depositar aquela pessoa na igreja. Aí você olha assim e fala assim: pastor, mas Jesus não perdoa pecados? Sim, perdoa pecados. Mas o quando aquela pessoa decidiu se libertar daquilo? Ele fala que com o passar do tempo, com o relacionamento, ele vai posicionando, vai confiando na vida daquela pessoa. Mas como que a gente vai abrir a guarda com alguém que traiu a confiança há muito tempo? Ah, pastor, não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. Porque pode ser que eu possa promover injustiça com quem está ali, agindo certo, há muito tempo. Com você. Sabe, a justiça de Deus, ela é a expressão mais profunda da bondade. Deus não passa a mão no pecado. Sabia disso? Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador que se arrepende. E o pecador que não se arrepende, o que acontece com ele? Vai para onde? Mas Deus é bom. A diferença é que Deus é bom na totalidade dele. Porque para falar que Deus é bom, sempre que Deus termina alguma coisa, ele fala que é bom. Ele nunca fala que é bom antes de terminar. Quando ele vê a obra dele completa, ele fala: é bom. E viu Deus que era bom. Quando? No final daquele dia, depois de tudo que ele fez. Ah, pastor, mas o que você disse que Deus é bom? O que ele pensou, o que ele planejou é perfeito. E o que ele planejou para mim e para você? Para você que estava caído, ele planejou Cristo na cruz do Calvário
morrer em teu lugar para te dar perdão de pecados. Isso é bondade e justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Que aquele que estava condenado ao inferno, quando reconhece Cristo como Senhor e Salvador, ele é retirado das trevas e é colocado no reino do Filho do seu amor. Ah, pastor, mas eu sei quem é Jesus, mas eu não o reconheço como Senhor. A justiça de Deus nos diz que eu vou para o inferno. É muita gente que está achando que Deus é bobo. Deus não é bobo, Ele pagou um preço. E sabe o que a justiça de Deus fez por você? Botou o filho dele na cruz, para dizer para você: eu não tolero o pecado, eu não poupei o meu filho. Você acha que Ele vai poupar você? Ele não poupou o próprio filho para nos salvar. De repente, aos seus olhos, eu falo: isso é injustiça. Não, isso é graça. Justiça também é bondade suprema. A bondade de Deus sobre a nossa vida. O que seria essa bondade de Deus? Você era para estar vivo hoje? Por que você está vivo? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para... Você comeu hoje? Por que você comeu hoje? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Por que você está respirando hoje? Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas o dia que você parar de respirar, e o dia que você parar de comer, e o dia que você não acordar, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu estarei com Ele na glória, porque Ele é justo. Ele me deu uma vida com começo, meio e fim. E disse que ao final dessa vida, se eu entendesse o propósito da cruz, eu teria vida eterna com Ele. A disciplina, o confronto em amor, a correção, tudo isso é bondade que cura. Tudo isso é bondade que cura. A disciplina, o confronto em amor, a correção, tudo isso é bondade que cura. Você não veio na igreja hoje para que eu dissesse para você: você vai construir, você vai vencer, você vai alcançar, você vai prosperar, vai ficar... Não, você não veio aqui hoje buscar coisas materiais. Você veio até este lugar hoje para dizer para você que o Senhor só disciplina quem Ele ama. Há um tempo atrás, eu já vi pessoas adoecerem por causa de bondade. E eu me culpei longos dias por causa disso. É por isso que eu digo para você que essa mensagem está me martelando por dentro. Que eu preciso aprender a ser mais justo a cada dia. E nem sempre a justiça vai deixar você de bem com quem está do seu lado. Porque às vezes as pessoas não querem bondade. Elas querem um benefício além daquilo que você deveria dar a elas. A bondade humana, ela é fraca, ela é parcial, ela é sentimental. Mas a justiça de Deus, ela é firme, ela é verdadeira, ela é cheia de amor. Existem algumas coisas que a gente precisa entender na nossa caminhada cristã. Dentre elas, é que quando Deus nos dá uma direção, Ele está dizendo para mim e para você: é melhor que você obedeça. Quando Deus na Bíblia nos dá uma direção, Ele está dizendo para mim e para você: é melhor que você obedeça. E tem muita coisa que a gente não vai poder falar como os filhos da atualidade falam. Quem aqui é do tempo? No nosso tempo, eu acho que era assim: pega essa vassoura e varre a área lá fora. Aí o filho diz o que na atualidade hoje? Varrer por quê? Daqui a pouco eu vou. Você não pede pro meu irmão? Na nossa época, o que o pai fazia? Não é só o pai não, a mãe também. A mãe, quando falava em sílabas, aí a chapa esquentava.
Eu já falei para você que você vai lá agora. Aí já era. Lá atrás, o que o pai dizia? Eu vou falar uma vez só, para que eu não precise falar de novo. Teu pai era mau? Era justo. Eu estou fazendo outras coisas. Essa compete a você fazer. Então quando Deus ele dá uma direção para a gente na Bíblia, Ele vai falar assim, olha, o que compete a mim fazer eu já fiz. Isso aqui agora compete a você. Eu já criei os céus e a terra e tudo que nela há. Eu já criei um meio de graça para que você não vá ao inferno. O restante é você quem tem que fazer. Simplesmente obedeça. O problema é quando eu e você acha que Deus vai agir igual meu pai fala comigo. A Bíblia manda perdoar? Manda ou não manda? Só para os crentes. Sim ou não? É fácil? Tem que fazer? Então por que não faz? De verdade. Uma pergunta. Se você sabe que tem que fazer, sabe que é difícil e sabe que não tem uma outra opção, então por que a gente não faz? É desobediência? Continua em desobediência e você vai encontrar um dia um Deus que é justo. No último dia, o seu amor vai se manifestar em justiça. Então dirás também para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, o galardão recebeis, porque tiveste fome e me deste de comer, tiveste sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro, você me acolheu, estava enfermo na prisão, você me visitou, você obedeceu. E na justiça de Deus Ele vai dizer: o pessoal da esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Não estou falando, está na palavra, tá? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. A justiça de Deus vai dizer para você que quando você deveria reconhecê-lo, você não quis. E na hora que Ele tem a opção de te conhecer, Ele vai dizer: a minha justiça não permite. A igreja, ela é fantástica. A comunhão com os irmãos, ela é fantástica. A gente está num momento hoje, domingo passado foi absurdo, foi emocional. Hoje nós estamos apresentando a Deus um culto racional. Eu não quero fazer você chorar, eu quero fazer você pensar na qualidade do cristianismo que você está vivendo, na qualidade da verdade daquilo que você está vivendo e expressando, nas roupas que você veste, naquilo que você propaga, naquilo que você transmite, como você se comporta, como você entrega, como você recebe. A gente precisa olhar a nossa vida e ter maturidade para dizer que Deus não é como Davi. No dia da sua morte, Ele não vai dizer para você: Henrique, como eu queria morrer em teu lugar. Ele vai dizer: eu já morri em teu lugar e você não me reconheceu. Eu já paguei o teu erro, a tua culpa, e você virou as costas para mim. Você preferiu sair da minha presença porque você se chateou com seu irmão, não comigo, mas por causa disso, você decidiu sair de casa, você se fez rebelde, assim como o Absalão, você matou o teu irmão na igreja, você quis tomar o lugar do seu pastor, do seu líder, e você quer entrar no céu ainda depois de tudo isso? A oportunidade de arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados, é agora. Não é no fim da sua vida. Tolo, você não sabe quantos dias você tem mais. Essa semana nós perdemos o Rafael. Estava trabalhando, almoçou, foi trabalhar e foi para a glória. E você?
Quanto tempo você tem mais? Eu estou muito novo, pastor, para ir para a igreja. Eu estou muito novo para voltar para Jesus. Ei, a vontade humana pode ser fraca. A bondade humana pode ser fraca e parcial, mas a justiça de Deus é firme, verdadeira e cheia de amor. Salmo 89:14 diz assim: a justiça e o juízo são a base do seu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente. O trono de Deus é justiça e juízo. Mas até você chegar lá no trono dele, vão te encontrar o amor e a fidelidade de Deus. Antes de você encontrar a justiça e o juízo, o amor e a fidelidade estão te procurando. O amor e a fidelidade estão indo ao seu encontro. O amor e a fidelidade de Deus estão dizendo para você nessa noite: filho meu, volta para casa. Filho meu, ouve a minha voz. O amor e a fidelidade de Deus diz para você hoje: eu não estou te acusando dos seus erros, eu quero perdoá-los. Eu não estou jogando na tua cara a tua culpa, eu quero retirar essa culpa da sua vida. Eu não estou dizendo para você que eu não te amo, eu te amo com todo o meu amor, mas eu quero saber se você consegue entender que este amor também é justo. Deus não divide a sua glória e nem os seus filhos com ninguém. Eu tenho um Deus que é ciumento. E eu agradeço a Deus por isso. Quando eu digo ciumento, Ele não aceita que eu adore a Ele e a outras coisas. Isso é bom.